Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para a aula dessa disciplina, aula número 7 da disciplina de Física de Propriedades Magnéticas de Materiais, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco. Está aqui o conteúdo programático que eu já mostrei algumas vezes. O programa hoje era começar direto com o tratamento quântico de onda de spin. Mas um estudante fez contato comigo para tirar dúvida de um experimento que eu descrevi, que está descrito no livro, e que eu não falei na aula anterior sobre técnicas experimentais. Então, eu vou passar alguns minutinhos para explicar. É um experimento feito há mais de 50 anos. Como eu mencionei em aulas anteriores, na década de 1960, não havia filmes de Yale. Então, os experimentos eram feitos com amostras bulk. Mostrei resultados feitos com discos e também muitas medidas foram feitas com cilindros. Os cilindros são de Yale monocristalino. É preciso que seja monocristalino para que as perdas magnéticas sejam menores. Então, está aqui um esquema simples do experimento. Um gerador de micro-ondas pulsado, a frequência utilizada relativamente baixa, 1,2 GHz, joga um pulso de micro-ondas. Esse pulso gera uma onda de spin que propaga ao longo do cilindro e retorna. No retorno, ele gera um pulso de campo magnético que é detetado por essa antena, amplificado por um receptor e vai, então, para um osciloscópio. O receptor utilizado no experimento ele é sintonizado e tem uma frequência de recepção FR. O receptor sintonizado é como o nosso rádio, ele recebe uma frequência, uma faixa de frequência de cada vez, mas nós podemos sintonizar. Então, o receptor sintonizado usado aqui tinha uma banda de passagem de alguns megahertz, mas ele permite, então, discriminar uma certa frequência. E em volta do cilindro foi feito um enrolamento, uma bobininha, para criar um campo magnético variável no tempo, que se superpõe ao campo estático H0 criado pelo eletromagneto. Então, no experimento, joga-se um pulso de micro-ondas, que é esse aqui, por isso a amplitude dele é maior. Isto aqui é o pulso resultante da onda de spin que propaga no cilindro e volta, e esse pulso tem a mesma frequência do pulso de micro-ondas, então ele é detetado pelo receptor. O receptor está aqui, ele deteta, então, esse pulso. Se nós variarmos o campo estático, o atraso desse pulso vai aumentar ou diminuir, dependendo do campo, como eu mostrei na aula passada no experimento. Como eu falei, a frequência incidente é 1,2 GHz, e para um determinado valor de campo magnético, a relação de dispersão, frequência em função do número de onda, é uma parábola que está
mostrada aqui, nós estamos aqui numa faixa de 0 a 6 vezes 10 a 5 centímetros menos 1. Bem, esse sinal aqui de cima é a corrente que está passando na bobina. E a corrente que está passando na bobina é constante, até aqui. Ela é constante, portanto, a bobina está criando um campo estático que se superpõe ao campo do eletromagnético. Como vocês sabem, todo experimento pulsado ele é feito com pulsos periódicos. Ou seja, é um pulso estreito aqui de alguns microsegundos, mas eles são periódicos, o período é tal que a frequência é de alguns quilohertz, e da mesma forma, a corrente que passa pela bobina, ela também é periódica. E nesse período aqui, nesse intervalo de tempo, ela é constante. E aí, então, a frequência do pulso detetado é igual à do pulso incidente. E digamos que ela está numa certa posição, dada ali por aquela figura. Na verdade, a figura não está correta, porque, como eu falei, a frequência é 1,2 GHz. Então, essa escala aqui, eu peguei uma escala qualquer e ela não foi bem escolhida. Devia estar... essa frequência devia ser 1,2 GHz. Vou corrigir isso no PDF que vou mandar para vocês. Como eu falei, isso aqui é a corrente na bobina. E aí nós adiantamos o degrau na corrente que passa pela bobina. Vejam que nós adiantamos o degrau. E quando adiantamos o degrau, o eco desaparece. O eco não foi detetado. E a explicação disso é a seguinte. Enquanto o pulso está propagando aqui, o campo magnético mudou de valor, porque a corrente é um degrau. E enquanto ele estava propagando, a relação de dispersão passou dessa posição para essa daqui. Isso causa um efeito interessante. Nós mencionamos na aula passada que, para fazer uma variação no vetor de onda, eu preciso ter um campo magnético que seja não uniforme no espaço. Ou seja, um campo magnético que varia no espaço, ele não conserva momento, mas conserva energia. Agora, um campo magnético que varia no tempo, é uniforme no espaço, mas varia no tempo, ele varia a frequência. Está mostrado aqui. A onda de spin tinha essa frequência e a frequência passou para esse valor aqui de cima. Ou seja, houve um deslocamento de frequência. Por isso é que o pulso não aparece. Houve um deslocamento de frequência, como o receptor é um receptor sintonizado, então ele não é detetado. O que é que eu preciso fazer para detetar esse pulso? Eu preciso mudar a sintonia do receptor. Eu preciso aumentar a frequência dele. E quando nós aumentamos a frequência dele, ele aparece. Mas aí não aparece o pulso de lançamento. Porque o pulso de lançamento é a frequência 1,2 GHz. O pulso de onda de spin mudou de frequência. Ele passou de 1,2 para 1,8, como está mostrado aqui. Isso aqui, então, é um experimento que mostra que é possível mudar a frequência de uma onda enquanto ela está propagando, se eu fizer uma variação no meio em que ela está propagando, no tempo. Variação no tempo muda energia, muda frequência. Variação no espaço muda
vetor de onda, número de onda. Esse experimento foi feito em 1967 e foi a proposta que o meu orientador me fez para demonstrar. O meu orientador de doutorado, ele era teórico, e ele tinha ideias, e ele não tinha nem o estudante teórico, todos os estudantes dele eram experimentais. Então, ele tinha ideias de teoria, mas ideias de teoria para aplicadas à realidade. Não era teoria por teoria, era previsão de resultados, e ele então me propôs fazer a montagem para tentar demonstrar esse efeito, de que uma onda de spin sofre uma mudança de frequência se o campo magnético for pulsado. Eu fiz várias outras coisas na tese de doutorado e, como eu falei, ele era teórico, então a tese teve contribuições teóricas que nós publicamos num paper de teoria e também os experimentos em outro paper separado. Essa, então, é a explicação do experimento que está descrito no livro, lá numa certa parte. O tópico principal da aula de hoje é teoria quântica de onda de spin, que é o capítulo 3 do livro. Nós vamos falar, então, sobre o tratamento quântico de mágnos em materiais ferromagnéticos ou ferrimagnéticos. Vamos calcular a relação de dispersão, considerando efeito de anisotropia e efeito de interação dipolar. Vamos apresentar propriedades de mágnons, que são os quanta de onda de spins, e vamos apresentar as 3 propriedades. Esse é o programa de hoje. Se der tempo, eu entro no tópico seguinte, que é de interações entre mágnons. Mas eu acho que não vai dar tempo. E aqui nós vamos, então, cobrir mais ou menos 20 páginas do livro, basicamente de cálculos. E, como eu falei, quem já fez um curso de mecânica quântica de muitos corpos, teoria de muitos corpos, não vai ter qualquer dificuldade. Quem não fez, na minha opinião, pode entender o que está apresentado lá, e a apresentação é feita de maneira didática. Mas eu não vou tratar desse primeiro item, 3.1.1, onda de spin de Bloch. Vou entrar direto nos operadores de mágnon. Porque isso aqui é um detalhe. Quem estiver realmente trabalhando com magnetismo, vale a pena estudar essa seção, mas eu não vou tratar dela com detalhe. Nós vamos, então, fazer o tratamento quântico de onda de spin. Para o tratamento quântico, o ponto de partida é o hamiltoniano. E vamos considerar, então, inicialmente, o hamiltoniano simples, com apenas os 2 termos básicos. A interação Zeeman, que é a interação do spin com o campo magnético, e a interação de intercâmbio, ou exchange, ou de troca, que é a interação que dá o ferromagnetismo. Com isso, nós vamos apresentar os conceitos básicos e depois, então, nós introduziremos a interação dipolar e a interação de anisotropia. E vamos mostrar que a relação de dispersão obtida quanticamente é igual à relação de dispersão obtida classicamente. Então, alguém pergunta, então, para que fazer o tratamento quântico? É porque, na realidade, exatamente, a onda de spin é uma entidade quântica. E ela é quantizada, como vai ficar claro. Agora,
Quando nós temos um grande número de magnons, então a onda se comporta classicamente, de forma semelhante ao que acontece com ondas eletromagnéticas. Você sabe que a onda eletromagnética pode ser descrita classicamente pelas equações de Maxwell. E o tratamento quântico mostra que ela é quantizada e um quanto de uma onda eletromagnética é um fóton. Quando o número de fótons é pequeno, a natureza quântica da onda eletromagnética fica muito importante e evidente. A mesma coisa ocorre aqui. A dificuldade é que é muito difícil fazer uma onda de spin com poucos magnons. É impossível fazer em temperatura ambiente. E as aplicações práticas das ondas de spin são feitas à temperatura ambiente. Mas vamos em frente. Como é que nós tratamos o hamiltoniano de spin? Nós vamos recordar as propriedades do operador de spin. Vamos dizer que o operador de spin, que tem as três componentes x, y, z, como quem já fez o curso de mecânica quântica sabe, os autoestados, tem dois operadores importantes, que são a componente z do operador de spin e a componente s ao quadrado. Porque esses dois operadores têm autoestados que são muito simples. E o autoestado é simplesmente um spin desviado com uma componente sz. Então, os autoestados são spin desviado da direção de equilíbrio que são caracterizados pela componente S e SZ. O I representa localização, sítio, e o Z, componente. Então, o operador SZ aplicado a esse estado, olha, quem não fez mecânica quântica talvez nem sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma função de onda, mas é uma função de onda representada por um ket. Ket é que essa formulação veio lá de Dirac, ele chamou a média de bracket. Então, o ket é o lado direito do bracket. Isso pegou na mecânica quântica. Então, SZ é um operador aplicado a SZ, vai dar um número aplicado ao operador. Isso aqui é um número, mas isso aqui é um operador. As componentes SX e SY são usadas para fazer o operador S mais e S menos. E os operadores S mais e S menos têm como propriedade levantar ou abaixar a posição do spin. Então, o operador S mais aplicado ao estado SZ vai dar tudo isso aqui, raiz quadrada. S que multiplica S mais 1, menos SZ, que multiplica SZ mais ou menos 1, raiz quadrada. Isso aqui é apenas isso aqui é um número, e é um número que normaliza o estado. Os estados são normalizados. Então, isso aqui é um fator de normalização, é um número. Mas o importante é que o S mais aplicado ao SZ vai gerar o estado SZ mais 1. Enquanto que o S menos vai gerar o estado SZ menos 1. E esses operadores têm regra de comutação. A partir da regra de comutação para SX, SY, SZ, é possível mostrar que S mais SZ é menos SZ, operador, delta de Kronecker de IJ, ou seja, só quando
os operadores operam no mesmo sítio, é que nós vamos ter um valor diferente de zero. E o valor diferente de zero é menos ou mais SZ. S mais S menos, comutador, vai dar 2 vezes SZ. Novamente, o delta IJ está aí para dizer quando é diferente de J, isso é zero. Então, o operador Zeeman, a componente Zeeman do hamiltoniano é a mesma, porque já estão aqui operadores. Mas a componente de exchange, que tem um produto escalar, que vai dar SI, X, SI mais delta X, esse produto escalar, X, X, Y, Y, ZZ, pode se demonstrar que ele fica nessa forma. S mais, S menos, S menos, S mais 2 vezes SZ, SZ. S mais delta. Por que nós estamos substituindo os operadores pelos operadores S mais e S menos? Por uma razão que vai ficar clara daqui a pouco. O objetivo final desse trabalho, desses cálculos, vai ser escrever o hamiltoniano nesta forma. O hamiltoniano é uma energia do estado fundamental, é um número, mais um somatório em estados K de H cortado ômega K, AK cruz, Dagger, AK, mais H de interação. Nós vamos tratar de H de interação na próxima aula. Agora, o que isso aqui representa é um somatório das energias tipo oscilador harmônico. Então, quem já fez teoria quântica com oscilador harmônico entende isso perfeitamente. Quem não fez vai poder entender aqui, porque nós vamos deduzir tudo. Professor, nessa forma o hamiltoniano está diagonalizável, né? Exatamente. É aí que nós queremos chegar. Nós queremos chegar no hamiltoniano diagonal como este. Naturalmente, a ele vai ter que somar uma constante, que é a energia do estado fundamental, e termos de interação. AK Dagger é chamado operador de criação de máquinas, e AK é o operador de destruição de máquinas. Esse é o objetivo final, mas eu vou deduzir tudo isso. Esses operadores são operadores de bósons. E as regras de comutação de operador de bósons são essas que estão aqui. Isso vale para bósons magnons, vale para bósons fônons, vale para bósons fótons. Várias excitações são bósons. E várias excitações são férmions. O elétron é um férmio. O próton também é um férmio. Agora, os bósons têm relações de comutação que são essas daqui. O operador de destruição comutado com o de criação vai dar 1. É uma delta de K', mas é 1. A comutação entre 2 operadores de destruição ou 2 operadores de criação vai dar 0. Isto aqui também não vou demonstrar aqui. Isso aqui vem da mecânica estatística, operadores de Bose, de partículas que obedecem à estatística de Bose-Einstein. Nós vamos, então, partir daquele hamiltoniano que eu tinha antes e vamos fazer transformações. Essas transformações foram feitas a primeira vez para a onda de spin por 2 autores, Rosten e Primakov. Por isso, elas são chamadas transformações de Rosten e Primakov, o HP. E a primeira transformação é para introduzir operadores de desvio de spin. Quando nós desviamos o spin a partir... Isso aqui era o estado fundamental.
quando nós desviamos uma, duas, três, o spin ocupa posições quantizadas, isso vocês sabem. Então, uma posição, duas, três, assim por diante, cada desvio é um spin. Então, o número de desvios é a diferença entre S, que é a projeção quando esse spin está alinhado com a direção do equilíbrio, menos S e Z. Esse é o número de desvios. E, naturalmente, o número de desvios, o operador número de desvio é o mesmo que o operador SZ. O operador que cria desvio de spin é o operador AI-Dagger, de tal maneira que AI aplicado a um estado com N desvios vai aumentar o número de desvios de N1, de NI para NI mais 1. Isso aqui é um fator de normalização, NI mais 1 raiz quadrada. O operador que destrói um desvio, aplicado a NI, ele vai diminuir o número de desvio de uma unidade. Então, vejo que tem uma correspondência entre os operadores de criação de desvio e de levantamento, de abaixamento de momento angular. Vai estar no próximo slide, mas nós vamos impor que esses operadores AI, Dagger e AI satisfazem a regra de computação também do tipo de Bose. Isso é uma imposição porque nós sabemos que magnons são Bose, por razões diversas. E nós queremos, então, obter uma relação entre os operadores de desvio de spin com os operadores de momento angular. Então, o operador S+, ele aumenta o momento angular na direção Z. Ele aumenta a projeção. Enquanto o operador S-, Isso. Então, veja, o operador S-, ele vai criar um desvio de spin. Porque o desvio é assim. Então, S- corresponde a aumentar o número de desvios. Enquanto o operador S+, que é o que levanta o momento angular, ele diminui o número de desvios. E se nós usarmos a regra de comutação para os operadores de momento angular e usarmos Não, desculpe, aqui eu não usei nada, não. Aqui eu estou simplesmente relacionando o SZ com o número de desvios. Aí eu chego, então, a essa expressão aqui. A relação entre operador de spin e desvio de spin vem, então, dessa maneira. Diminuir o momento angular significa criar um desvio de spin. Então, o S- está relacionado com o AI-Dagger. Esse é um operador de criação de desvio. Mas ele não é proporcional, porque tem todo esse fator que aparece aqui, que é exatamente 1 menos NI menos 1 sobre 2SZ. Isso aqui dá esse fator aqui. 1 menos AI-Dagger aí, 2S. Olha, e a AI-Dagger aí é o NI, é o número de desvios. Enquanto que o operador S+, está aqui um spin desviado. O operador S+, ele cria, vou repetir, está aqui. Ele
levanta o momento angular e, portanto, ele diminui o número de desvios. Então, ele está relacionado com o operador diminuição de destruição de desvio. E SZ é, então, eu já tinha mostrado que S menos NI, NI é AI Dagger AI. Repetindo, então, as duas relações que nós temos aí, naturalmente, tem uma quantidade de contas feitas nessas passagens. O livro também não faz, porque não dá para fazer todas as continhas. Mas essa é uma conta que vocês podem fazer perfeitamente, sem maiores dificuldades. Ora, nós, considerando que o número de desvios deve ser pequeno, considerando que é pequeno, eu posso fazer uma expansão binomial dessa raiz quadrada. Então, a expansão do operador S menos vai ficar raiz de 2S, AI Dagger menos 1 sobre 4S, o 4 veio do meio da raiz quadrada, aqui eu tinha AI Dagger e vai aparecer, então, AI Dagger aí. Da mesma forma, a expansão do operador SI+, vai dar, então, uma relação com o operador de destruição, de desvio, e, novamente, um termo com 3 operadores. É diferente do de cima, naturalmente, porque eu tinha, do lado esquerdo, do lado direito, eu tinha AI. E SZ, repetindo, é S menos AI Dagger AI. Então, o que nós temos que fazer agora é substituir os operadores de momento angular, que estão aqui, por operadores de desvio de spin, usando essas 3 relações. Novamente, é preciso fazer uma certa quantidade de contas, e nós vamos fazer inicialmente usando o que a gente chama de aproximação linear. É lógico que quando eu tiver S mais S menos, eu vou ter AI Dagger, mas vou ter AI com esses 3 termos. Isso aqui vai dar 4 operadores. E vou ter esse com esse, vai dar 6 operadores. Então, nós vamos ter nesse Hamiltoniano uma expansão em série com um número infinito de termos. Vamos considerar apenas os termos que dão um Hamiltoniano quadrático, um Hamiltoniano com 2 operadores. Isso chama operação linear. Nós escrevemos, devia ter aqui, na verdade, um sinal de aproximado, mas é aproximado. S+, eu considero apenas esse primeiro termo, AI. S-, eu considero apenas o primeiro termo, AI Dagger. E SZ, eu vou considerar os dois o produto, não é o produto, não é exatamente o produto, porque eu tenho 2 operadores. É um operador operando depois do outro. E aí pode-se mostrar que o que a gente chama o componente quadrático do Hamiltoniano, esse 2 entre parênteses, quer dizer, o termo quadrático é um operador que tem um Hamiltoniano que tem 2 operadores apenas. Ele vai ficar na forma somatório em todos os sítios do material e nos vizinhos desse parâmetro AIJ, que é um parâmetro liga os 2 vizinhos, AI Dagger AJ, em que AIJ é GMUB-HZ. Está claro que esse aqui veio desse termo aqui, não é? E o SZ veio aqui, AI Dagger aí. Então, esse termo veio daqui.
E deste termo, então, veio este outro, e que agora vai envolver um delta de J. Menos 2JS. É delta de J, ou seja, só quando J for I, aí esse termo aqui vai ficar, J vai ser I mais delta. Pois bem, esse hamiltoniano não está na forma que eu quero chegar, porque esse I é diferente de J, em geral. Então, nós precisamos fazer uma outra transformação. Também uma outra transformação de Rostow-Primakov, que é a transformação também chamada de segunda quantização. A segunda quantização é aquela na qual nós introduzimos operadores de desvios coletivos de spin. Veja, esse hamiltoniano não é diagonal, porque nós sabemos que as ondas de spin correspondem a desvios coletivos, por causa da interação de um spin com o seu vizinho. O que nós fazemos, então? Nós agora introduzimos novos operadores, AK e AKDEGA, que são a transformada de Fourier dos operadores localizados. Transformada inversa, ou seja, eu faço uma transformada de Fourier de AI e eu obtenho, então, a transformada AK inversa com esse somatório na exponencial de E elevado a IK escalar RI. Esse aqui é o hermitiano conjugado. A transformação inversa é, então, a transformação de Fourier inversa. E nós vamos usar, como sempre se faz nessa situação, relações de ortonormalidade. O somatório em I de exponencial de I que multiplica K menos K' escalar RI, vai dar N, onde N é o número de sítios, que também é o número de K's, delta de K, K'. Só quando K for igual a K', isso aqui vai dar diferente de zero. Ou seja, são ortogonais. Da mesma forma, o somatório em I de E elevado a I, escalar K, escalar RI menos RJ, só vai ser diferente de zero quando I for igual a J. E fazendo, então, a substituição no hamiltoniano do slide anterior, nós chegamos exatamente nessa forma diagonal. Essa é a forma diagonal, e aquele AIJ com a transformada de Fourier vai dar essa relação. Eu chamei isso aqui de EK, porque é energia, AK, que é igual a AK, que é Gmo BHZ, mais 2EJS, 1 menos gama K. Isso aqui é energia. AKDEGER, AK, tem a dimensão de número. É o número de osciladores. E E elevado a K é a energia do oscilador. Isto aqui é a forma da energia quantizada de osciladores harmônicos independentes. E é exatamente a energia de Magnus independentes. Ou seja, se nós desprezamos as interações, os Magnus têm essa energia, EK.
E como vou ver daqui a pouco, vamos ver daqui a pouco, a cadega AK é o número de Magnus. Esse K é o que nós chamamos fator de estrutura. Ele é dado por 1 sobre Z. Z é o número de vizinhos ao sítio I. Somatório em delta. Delta é o vetor posição de um vizinho em relação ao spin. É elevado a IK delta. Ele chama fator de estrutura porque vai dar uma relação que depende da estrutura cristalina na qual os spins estão localizados. Para uma rede cúbica simples, nós vamos ter uma expressão. Para uma rede cúbica de corpo centrado, vamos ter uma expressão diferente. Para uma rede tetragonal, vamos ter uma expressão mais diferente ainda. Então, isso aqui é uma expressão da organização geométrica dos spins. Como eu falei, para um cristal cúbico, é fácil vocês verem que o γk é dado por isso. Por quê? No cristal cúbico, os vizinhos vão ser um do lado na direção x, distante A, e um do outro lado. Então, é elevado a I, kxa, mais é elevado a menos I kxa, vai dar cosseno de kx. Vezes 2. Então, eu vou ter cosseno de kxa mais cosseno de kya mais cosseno de kz. O número de vizinhos era 6. Como tem o 2 do cosseno, ficou 1/3. Esse é o γk para um cristal cúbico simples. Faltou dizer isso, hein? Cristal cúbico simples. O hamiltoniano, então, agora está no que nós chamamos da forma diagonal. E a energia é dada, então, por essa expressão. E é um magnon. Um magnon é o estado quântico que corresponde a aplicar o operador de criação de magnons ao vácuo. E o que é o vácuo? O vácuo são todos os spins alinhados na direção do equilíbrio. Se todos os spins estiverem alinhados, não tem onda de spin. Essa situação só se consegue com temperatura nula, zero Kelvin, nula. Aí os spins estão lá, todos alinhados. Se nós atuamos com o operador de criação de um magno no vácuo, eu gero um magno com vetor de onda K. O operador AK. O K pode ser qualquer um vetor da zona de Brillouin. Cada K vai criar um magno diferente. A energia do magno eu posso escrever como sendo H cortado ômega K, em que ômega K é a frequência do magno. Então, a frequência do magno é a energia dividida por H cortado. GμB sobre H cortado é gama. Gama é GμB sobre H cortado. E 2EJS dividido por H cortado é ele mesmo, 1 menos gama K. Agora vamos considerar, então, o K na direção 100. Se o K estiver na direção 00, o Kx vai ser K. Isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. O γk vai ser simplesmente... aliás, eu vou considerar a direção 1, desculpa. Vou considerar a direção 1 para que Kx seja igual a Ky seja igual a Kz. Isso aqui vai dar 3 vezes K sobre 3. E aí, então, a relação de dispersão vai ter essa forma, porque isso aqui é simplesmente um cosseno de Ka. E vejam que essa forma ficou exatamente igual àquela que nós obtivemos na semana passada,
por uma cadeia linear de espinhos. É exatamente a mesma. E por isso a relação de expressão é exatamente a mesma. Mas agora eu estou desenhando ela desde menos KZB até mais KZB. Por quê? Porque isso aqui é uma zona de Brillouin. É a primeira zona de Brillouin. Eu antes tinha desenhado meia zona de Brillouin, daqui até aqui. E ZB não é zona de Brillouin, não. ZB é Zone Boundary. ZB é o K máximo que eu tenho e o fim da zona é a extremidade da zona, a gente chama de Zone Boundary. É a Zone Boundary da zona de Brillouin. E se nós olharmos o que se passa aqui com Ka muito menor do que 1, eu posso fazer uma expansão do gama K, que é cosseno, 1 menos K ao quadrado sobre Z, e o ômega K aqui é a relação de expressão quadrática, a mesma que nós vimos semana passada, em que Hz veio da energia Zeeman e dk ao quadrado veio da energia de exchange. A energia de exchange é que faz com que a frequência aumente com o vetor de onda. Esse D é o mesmo da aula passada. Antes de passar para o efeito da anisotropia e o efeito da interação dipolar, eu queria saber se aqueles de vocês que não fizeram mecânica quântica se estão mais ou menos entendendo. Eudes, diga. Professor, sinceramente, o que eu consigo entender é o pouco que eu vi até agora, né? O resto ainda é muito... Então, veja. Quem não fez... Quem não estudou oscilador harmônico em mecânica quântica, aliás, estuda-se oscilador harmônico em mecânica quântica até na graduação, hein? Na graduação. Quem estudou oscilador harmônico em teoria quântica da graduação deve estar acompanhando o espírito geral. As transformações precisa fazer conta, naturalmente. Então, vai ser preciso estudar um pouco mais. Mas o que eu apresentei é a base para a quantização das ondas de spin. Nós vamos ainda nessa aula falar sobre as propriedades dos magnons. Aí eu vou voltar a mencionar uma das coisas que eu falei aqui, mas antes disso, nós precisamos ver como introduzir a interação de anisotropia, que é fácil, e também a interação de polar, que é mais complicada. Vai ser preciso fazer uma outra diagonalização. Pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Estou ouvindo. a minha dúvida é por que escolher uma transformação do tipo Fourier no segunda transformação? É só para diagonalizar? Não poderia ser qualquer outra? Não, porque é o seguinte, o hamiltoniano ele envolvia um operador no sítio I
e um operador no sítio J. Então, aquilo não é diagonal. Aquilo não leva aos modos normais. Os modos normais são coletivos. Veja, eu usei uma transformação de Fourier, a mais simples que tem. Mas, na verdade, o livro faz de uma maneira um pouquinho mais geral, usando uma transformação que é mais geral do que a de Fourier. Mas se eu não fizer uma transformação, eu não consigo introduzir os modos coletivos. E eu já sei que a solução, eu já sei que quando eu tenho interação de exchange, as soluções são coletivas, eu tenho ondas. Tá bom? Entendi. É porque matematicamente pareceu meio só roubado, porque você sabe que vai ter ortogonalidade, ela fica diagonal. O Rosten e Primakov já conheciam a teoria de Bloch. Agora, Bloch só fez uma teoria para um magnum. Bloch só conseguiu fazer um estado para um magnum. Ele fez isso na década de 30. Então, no final da década de 40, Rosten e Primakov perceberam que, para fazer o tratamento com mais magnum, eles precisavam fazer mais. E introduziram, então, essas transformações. Entendi. E como eu falei, Elias, isso é em teoria quântica de muitos corpos, que é uma disciplina da nossa pós-graduação, isso é feito de maneira exaustiva. Professor, vou fazer uma pergunta. Pois não, João? Eu não entendi muito bem esse termo gama que diz respeito à estrutura do material, onde ele se encaixa no hamiltoniano diagonalizado. É porque o hamiltoniano envolvia a interação de exchange de um spin no sítio I e os seus vizinhos, J. Então, um spin interage com todos os vizinhos. E na soma com os vizinhos, aparece, então, um fator de estrutura. Sim, entendi. Novamente, é a interação de exchange que acopla o spin num sítio com os seus vizinhos. O gama apareceu daí e a necessidade de fazer uma transformada de Fourier também veio dessa razão. É a interação de exchange que faz com que haja onda de spin. Tá bom? Então vamos lá, vou voltar à apresentação aqui. Como eu falei, nós queremos agora introduzir outras interações. Então, vamos começar por uma simples. A anisotropia cristalina uniaxial. A anisotropia uniaxial, que nós estudamos já há algumas semanas, envolve a componente Z do operador de spin ao quadrado. É o quadrado porque, se eu inverter o spin, ela não muda. Mas, se eu desviar da direção SZ, ela vai mudar. Então, o que nós fazemos? Nós vamos... como só aparece SZ, eu vou escrever a relação do operador SIZ, que é S menos AI dagger AI, ao quadrado. Aparece ao quadrado, então agora eu vou ter que expandir. S menos AI dagger AI, eu vou ter que
multiplicar isso 2 vezes, então vão aparecer esses 3 termos. Esse aqui é de interação de 4 partículas, 4 magmas. Então, eu não vou considerar ele na aproximação quadrática. Esse aqui vai contribuir para que ele é zero, ele contribui para a energia do estado fundamental, porque ele não está multiplicando nenhum operador. Então, o que vai nos interessar é apenas esse termo daqui, menos 2S aí, que vai estar multiplicado por KU sobre S ao quadrado. E ao fazer isso, veja, isso aqui então vai dar isso, eu posso escrever esse termo aqui como sendo G-B, uma energia, aliás, um campo magnético de anisotropia. Então, o efeito da anisotropia uniaxial, ele é considerado simplesmente somando ao campo externo um campo efetivo de anisotropia, como nós fizemos com ressonância ferromagnética. Simples. Se eu tiver anisotropia cúbica, vai ficar mais complicado, porque agora aparece SX, SY, SY, SZ, SZ, SX e os seus comutados, e agora vão aparecer muitos termos. Nós aqui, da mesma forma que na ressonância ferromagnética, numa direção geral, nós vamos ter uma solução complicada. É fácil demonstrar que se a magnetização estiver na direção 100 ou na direção 11, o efeito anisotropia também pode ser representado por um campo efetivo, que na direção 00 vai ser 2KC1 sobre M, e na direção 11 é menos 4KC1 sobre 3M. Exatamente as mesmas expressões que nós obtivemos lá na ressonância ferromagnética. E vocês fizeram um trabalho de casa com esse tipo de anisotropia. Com a interação dipolar, agora as coisas complicam bastante. Para começar, a interação dipolar envolve vários tipos de produtos de operadores. SI escalar SJ, SI escalar RJ, onde RJ é a diferença dos vetores posição dos 2 spins. E, além disso, ela é uma interação de longo alcance. Enquanto a interação de exchange eu só tenho que considerar os primeiros vizinhos, na interação dipolar eu tenho que considerar muitos vizinhos. Então, ela é bem mais complicada, a compreensão dos cálculos também é bem mais complicado. Eu não espero que vocês façam essas contas, nem vão entender com grande detalhe. Eu espero que vocês entendam o conceito. Agora, se alguém for trabalhar nisso, vai ter que fazer as contas todas com todo detalhe. Vamos considerar a aproximação linear apenas. Então, substituindo os produtos escalares pelo SX, SX, mais SY, SY, mais SC, SZ, e aqui vai aparecer SZ, RZ, SX, RX, assim por diante. Após uma página de contas, nós chegamos a um hamiltoniano que tem aqui um somatório, um sobre a distância ao cubo, mas é a distância entre os spins vizinhos. Aí vai ter termo do tipo
A Dagger aí, a Dagger AJ, a IJ AJ Dagger, a I AJ e a Dagger. Esses daqui são diferentes de tudo que nós vimos antes. Esses daqui não são muito diferentes. Um operador de destruição e de aniquilação, mas esses daqui são diferentes. E eles vão complicar mais ainda. Fazemos a transformada de Fourier e o hamiltoniano continua complicado. Ele é complicado, mas ele agora envolve um somatório em K e um somatório em R. O somatório em K ele vai se aplicar depois aos AKs. Mas o somatório em R, ele é complicado, ele realmente é complicado. Então, o que se faz é o seguinte, a gente separa em 2 somatórios. Algum de vocês viu isso em eletromagnetismo. A gente faz um somatório dentro de uma esfera e um somatório para fora de uma esfera que tem muitos vizinhos. O somatório dentro da esfera, nós vamos fazer uma simplificação, supondo que nós estamos com um cristal cúbico. Porque o somatório dentro de uma esfera para um cristal cúbico vai dar 0. O somatório dentro da esfera chama esfera de Lorentz. Alguém viu isso em eletromagnetismo. O somatório dentro da esfera de Lorentz vai dar 0. E o somatório para fora da esfera de Lorentz, eu vou aproximar como uma integral, porque está longe. E aí, a integral a gente vai poder calcular. Para fora da esfera, vou substituir o somatório por N sobre V. N é o número de spins que nós temos, de sítios. V é o volume total. Integral de dr. E fazendo isso, pumba, o hamiltoniano dipolar fica com essa forma. Deixa eu voltar só um pouquinho. Vejam, a K Dagger AK já está aqui, a K Dagger AK já está aqui. Agora aqui aparece AK a menos K. E aqui aparece AK Dagger a menos K Dagger. Todos esses termos aqui vão dar expressões simples na integral. E nós vamos ficar, então, com 4 termos nos 4 produtos de operadores. Estão aqui os 4. AK Dagger AK e o seu hermitiano conjugado e AK a menos K mais o seu hermitiano conjugado. E aquelas integrais complicadas vão dar coisas simples. Vão dar magnetização, porque é um somatório em G-B dividido por volume, é uma integral, na verdade. Então, o hamiltoniano dipolar, com toda aquela complicação dele, vai dar uma expressão relativamente simples, mas que nos complica. Nos complica porque esse termo não é diagonal. Nós agora escrevemos de uma forma... É a mesma forma reescrita agora, com parâmetros. AK, ele veio disso aqui, de tudo isso daqui. Então, o AK vai ser G-BHZ, mais 2EJ1 menos gama K, mais esse termo daqui, que vai dar G-B, 2πn seno ao quadrado de θ. A interação dipolar, o que fez foi introduzir esse termo daqui. Sem interação dipolar, nós tínhamos isso aqui. Lembro que quando nós tratamos a onda de spin semiclassicamente,
A interação dipolar só apareceu para θk diferente de zero. E agora ela introduziu essa complicação. Esse termo aqui, BK. BK, gemo B, 2πm, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θk, vai ser zero se θk for igual a zero. Porque nós sabemos que se a onda propaga na direção do campo magnético, a interação dipolar cancela. Se o ângulo é um ângulo qualquer, nós temos o BK. E esse BK é um termo que não é diagonal. Esse hamiltoniano não está diagonalizado. Então, a terceira transformação de Roster-Markov, ela o que faz é introduzir novos operadores para diagonalizar o hamiltoniano. Está aqui o hamiltoniano novamente. Esses novos operadores são introduzidos por o que é chamado uma transformação canônica. Em teoria de muitos corpos, não se chama transformação de Roster-Primakov. Roster-Primakov é só para onda de spin. Chama-se transformações canônicas. Elas são chamadas canônicas porque elas preservam as relações de comutação. Daí o nome canônico. Os operadores de Magnus não vão ser mais AK e AKDEGA, vão ser agora novos operadores. CK, CKDEGA. O IK, o KVK são novos coeficientes que vão aparecer aí. A transformação é canônica porque os novos operadores preservam a regra de computação de Bose. Fazendo isso e impondo, eu posso impor essa condição. Veja, se eu pegar esse AK, substituir aqui, esse AKDEG substituir aqui, eu vou ficar com um monte de termos. Aí, se eu fizer a imposição de que eu quero só esse termo, isso aqui vai introduzir relações entre U, V, A e B. Essa é uma forma de fazer na força bruta. Eu substituo os operadores lá e imponho essa condição, essa forma daqui. Ao fazer isso, surge a frequência de Magnus, H cortado ômega K, a energia. E ela tem essa expressão que é familiar para vocês. É exatamente a mesma do tratamento clássico. Exatamente a mesma. Hz mais um termo de exchange, Hz mais um termo de exchange, e um dos termos tem 4πm seno ao quadrado de θk. Onde Hz é isso? E o K e o VK também vão surgir na medida que eu obrigo alguns termos a serem nulos. O K é o AK. AK é aquele termo que eu tinha no slide desse aqui, tinha no slide anterior. AK mais H cortado ômega K sobre 2H cortado ômega K. E VK é AK menos H cortado ômega K. E é fácil demonstrar que o quadrado de UK menos o quadrado do módulo de VK é 1. Basta ver aqui. Quando eu fizer isso ao quadrado, subtrair desse aqui, o H cortado, o AK vai cancelar, e eu vou ficar, então, com 2H cortado ômega K sobre 2H cortado ômega, que é 1. E eu estou repetindo aqui a expressão do AK. Então, a interação dipolar faz com que, para chegar a diagonalizar o hamiltoniano, eu tenho que introduzir outros operadores. E esses agora que são os operadores de Magnus. O AK e o AKDEGA eram operadores de Magnus sem interação dipolar, que não é exatamente o Magnus, são excitações intermediárias.
Pergunta. Então, eu tenho... Porque antes o AK, ele ia provocar uma rotação, né, do spin. E aí, quando você introduz o CK, ele seria uma combinação de rotações e contra-rotações. Não tem isso, não. O AK você não diminui, você não, digamos... O AI, a direção dele. O AI diminui, o AI diminui o número de desvios, ele faz isso no zero. Agora, quando eu introduzo o AK, eu já estou introduzindo uma grandeza que é coletiva. Ele é coletivo. Sim. Sim, tudo bem. Mas, tudo bem. Sim. Espera um pouquinho para você ver onde é que surge a precessão. Espera um pouquinho. Uhum. Outro ponto, eu não sei se... Porque, geralmente, assim, quando tem uma teoria de campo, tal, você tem um termo de fronteira, que é a corrente, que você coloca na borda para se anular, ou tem condições desse tipo. Tem algum tratamento sobre a fronteira, algo desse tipo? Tem. Como a nossa amostra é finita, é preciso considerar as condições de contorno. Sim. Por isso é que tudo que nós estamos fazendo aqui vale para vetor de onda maior do que 100 centímetros menos 1. Se eu fizer o vetor de onda pequeno, eu vou ter que botar as condições de fronteira, e as condições de fronteira vão introduzir termos de desmagnetização e também vão introduzir a periodicidade nos valores de K. O K, até aqui, o K podia ter um valor qualquer, mas o K não tem um valor qualquer. E ao colocar a condição de contorno periódicas, eu estou dizendo que o K ele vai ter valores que são valores discretos. Sim. Vai aparecer mais tarde isso. Obrigado. Tá bom. Novamente, se eu considerar Ka muito menor do que 1, gama K é isso daqui, e a relação de dispersão é a mesma que nós obtivemos com o tratamento clássico, semiclássico das ondas de spin. Propriedades do estado de Magno. Se eu só considerar esse hamiltoniano representa um conjunto de osciladores harmônicos independentes. Então, ele representa magnos que não interagem. A interação virá na próxima aula. NK, que é igual a CK cruz CK, é o operador número de magnos. Ou seja, os magnos vão ser autoestados do hamiltoniano, vão ser autoestados do número de magnos. Isso quer dizer o seguinte: um estado geral de magnos é um estado em que cada vetor de onda K, como eu falei, os vetores de onda K são finitos, eles são periódicos. Para cada K, eu tenho um certo número de magnos. Então, os autoestados de NK vão ser, os autoestados do hamiltoniano vão ser produtos diretos de N1 magnus com vetor de onda K1, N2 magnus, vetor de onda K2, assim por diante. Se eu aplicar o NK a esse autoestado, ele só vai atuar neste NK. Certo? Então, se eu aplicar o operador de criação de magnos CK, ele só vai atuar
no magno que tem o mesmo vetor de onda. Então, CK Dagger aplicado a isso aqui, ele vai fazer com que o NK passe para NK mais 1. Ele não mexe nos outros N, porque cada um é um K diferente. E o fator de normalização é N mais 1 raiz quadrada. Só atua nesse aqui, fazendo o NK ir para NK mais 1. O operador de aniquilação, aplicado a esse estado, novamente ele vai destruir um magno que vai passar de NK para NK menos 1. E agora, se eu atuar com o CK em cima desse estado aqui, CK Dagger em cima desse estado, veja que o CK Dagger vai pegar esse estado aqui e aumentar ele de 1. Ele vai voltar para NK. Então, CK Dagger CK, aplicado a isso aqui, vai dar NK, N1, N2, NK. Ou seja, isto aqui é o operador número de magnos. Sim, obrigado, professor. E esses autoestados são autoestados do número do operador número de magnos e também do hamiltoniano quadrático. Repetindo, esse é o hamiltoniano livre, essa é a energia do magno. Então, eu crio um magno atuando com o operador CK Dagger. Nesse slide, eu estou com esse mais aqui em vez de Dagger, porque eu usei um slide antigo que estava com esse... De vez em quando as pessoas, para não usar o Dagger, usam mais. É a mesma coisa, C mais. Então, CK mais aplicado ao vácuo vai dar um magno. E se eu quiser 2 magnos, o que eu faço? Eu atuo com o operador de criação 2 vezes. E se eu usar a propriedade que eu tinha no slide anterior, para normalizar o estado, eu vou dividir por 1 sobre N. Raiz de N, quero dizer. Então, o estado de 2 magnos é CK quadrado aplicado ao vácuo, mas dividido por raiz de 2. E assim por diante. N magnos, o estado N magnos, representado por esse ket, ele é obtido atuando com o operador de criação N vezes sobre o vácuo. E cada vez que eu atuo, vai aparecer aqui a raiz quadrada, 2, 3, então aparece raiz quadrada de N fatorial. Esses são os autoestados do hamiltoniano com o número de magno genérico. E eu tenho isso para cada K. Para K igual a 1, 2, 3K e assim por diante. Esses estados são ortogonais. Se eu fizer o bracket de 2 estados diferentes, o que eu obtenho aqui vai cancelar com o N fatorial e vai dar 1. Agora, se o K for diferente, isso aqui é só para K igual a K. Se N for diferente de N', ele também vai dar 0. Ou seja, somente NK é 1. Se eu tiver NK menos 1, esse produto é 0, porque eles são ortogonais. E, como eu disse, eles são autoestados do número de ocupação e do hamiltoniano.
novamente repetindo aqui. Agora vamos fazer uma coisa, vamos calcular a magnetização, ou spin, associado a esse autoestado. Esses autoestados são usados em quase todos os tratamentos quânticos de propriedades termodinâmicas, mecanismos de relaxação e outros fenômenos envolvendo magma. Tudo bem. Mas, se eu calcular o valor esperado por os operadores MX e MY, eu obtenho zero. Por quê? Porque o MX vai ser proporcional a SX, SX vai ser S mais S menos, dividido por 2, certo? E S mais vai dar CK, e S menos vai dar CK cruz. Conjugado, quero dizer, CK conjugado. Então, se eu tiver um estado NK, quando eu opero com CK de criação, no NK, ele vai criar um magno. E aí, NK mais 1, NK, vai dar zero, porque eles são ortogonais. E quando eu opero com o operador de destruição, a mesma coisa. O operador de destruição aplicado a NK vai diminuir o NK, vai ficar NK menos 1, e NK menos 1 média com NK vai dar zero. Isso vale para o MX, vale para o MY. Então, esses estados são usados para fazer cálculo, mas eles não correspondem às ondas de spin macroscópicas clássicas que a gente cita no experimento. E quais são os estados? E como eu já falei, os mágnos são quase partículas, são bósons. Se eles são bósons, o número de mágnos térmicos numa certa temperatura T, lógico, é o valor esperado. É o valor esperado do número de mágnos numa temperatura T, térmicos em equilíbrio com um banho de temperatura T. Eles obedecem à distribuição de Bose-Einstein. E, como eu falei, se nós aplicarmos condições de controle periódicas nas extremidades do cristal, eu posso mostrar que Kx, Ky e Kz são o múltiplo de 2π sobre Lx, onde Lx é o tamanho do cristal na direção x, da amostra na direção x, Ly e Lz. Eu quero calcular o desvio da magnetização numa temperatura T. Ora, Sz é S menos A Heidegger E. E, portanto, o valor esperado de Sz vai ser S menos 1 sobre N somatório em K de NK. Porque quando eu faço a transformar de Fourier do produto a Heidegger aí, vai sobrar um K. O outro K vai dar uma delta, mas vai sobrar um K. E se agora eu faço uma transformação de uma soma numa integral, aquele ômega é o volume da célula unitária, multiplico de um lado e de outro por G mu B e divido pelo volume. Então, S menos Sz, que vem daqui, dividido por S, é a magnetização em T igual a zero, menos a magnetização numa temperatura finita, dividido por M0.
Então, vejam que isso aqui vai dar simplesmente a integral em coordenadas esféricas de dφ seno φ dθ. Esse k ao quadrado dk veio aqui, e o número de Magnus é simplesmente 1 sobre E elevado a H cortado dividido por kBt menos 1. Ou seja, o desvio da magnetização é proporcional ao desvio ao número de Magnus. Só que eu tenho que considerar todos os Magnus que eu tenho numa certa temperatura. Mas é uma integral que a gente calcula sem dificuldades, considerando o meio isotrópico. Essa integral daqui vai dar simplesmente 2π, eu integro φ, e aí, então, considerando então uma zona de Brillouin esférica, m em t igual a zero menos uma temperatura T, dividido por m em t igual a zero, vai dar A ao cubo, A é o parâmetro de rede, que é do ômega, S sobre 2π ao quadrado, e uma integral de k ao quadrado, dk, dividido por S exponencial. Se eu tiver em baixas temperaturas, eu posso dizer que os Magnus excitados são os Magnus que estão no centro da zona de Brillouin, próximo da zona de Brillouin. E aí, a integral que tem que ser feita de 0 até o K máximo, eu posso aproximar. Isso é feito em mecânica estatística toda hora, vocês já fizeram isso. Eu aproximo isso aqui de infinito. E introduzo essa variável adimensional. H cortado ômega K sobre kBt, eu chamo de x. Então, isso aqui vai ficar E elevado a x menos 1. E usando a relação de dispersão quadrática, eu relaciono o K com o ômega. Isso aqui vai dar, então, essa integral. Em baixas temperaturas, como eu falei, ômega K eu faço dk ao quadrado, e essa conta foi feita há mais de 50 anos, ela dá simplesmente, aliás, ela foi feita há muito tempo, foi feita por Bloch, mas Bloch não usou exatamente esse termo. Essa função é a função zeta Riemann, é um número, é uma integral. É essa integral daqui, que é o número, A ao cubo sobre S, kBt sobre 4π gama H cortado D elevado a 3 meios, T elevado a 3 meios. Esse T elevado a 3 meios é o que estava fora da integral. E ele surgiu do fato de que o K ao quadrado é proporcional ao ômega. E portanto, o dk vai envolver, então, um ômega raiz quadrada. Por isso é que apareceu, então, esse T elevado a 3 meios. Esse T elevado a 3 meios é exatamente a lei de Bloch. Bloch previu há 80 anos que a existência de onda de spin faria a magnetização variar perto de T igual a zero, proporcionalmente a T elevado a 3 meios. Veja que nós usamos no cálculo, nesse cálculo termodinâmico, exatamente os autoestados do Hamiltoniano. Mas, como eu falei anteriormente, estou quase terminando, mais 3 slides. Esses autoestados, eles têm valor esperado de mx igual a valor esperado de m0 nulo. Se é nulo, isso aqui não corresponde a uma onda de spin clássica, porque numa onda de spin clássica eu estou vendo os spins precessionando. Então, quais são os estados quânticos que correspondem às ondas de spins
que são excitadas no laboratório por micro-ondas e que têm a magnetização pressionando. Esses estados são chamados estados coerentes. Em 1963, Glauber, que ganhou o prêmio Nobel anos depois, em parte por esse trabalho e, naturalmente, por outras razões, Glauber definiu os estados coerentes de fóton. E ele definiu dessa maneira: um estado coerente de fóton, que é representado por um ket, alfa-K, ele, em vez de ser autoestado hamiltoniano, ele é um autoestado do operador destruição. Glauber fez isso para fótons, nós estamos fazendo aqui para magno. O operador de destruição aplicado ao estado coerente, ele vai dar um número vezes o estado coerente, ou seja, é um autoestado. Esse número eu estou chamando de alfa-K mesmo. Veja que se eu tiver agora um estado coerente, como o operador magnetização envolve proporcional a CK mais CK Dagger, quando eu aplicar o CK a um alfa, eu vou obter um alfa. E quando eu agora fizer a média com o mesmo alfa, eu vou ter um número, não vai ser zero. Está aqui o mesmo número, alfa. Então, se eu fizer o cálculo para mx, eu tenho cosseno de KR menos ômega-t, mais uma fase. Se eu fizer para my, eu vou ter agora seno. No mx vai aparecer o K mais VK, no my vai aparecer o K menos VK, mas os dois são multiplicados por alfa-K, isso é diferente de zero. Então, os estados quânticos que correspondem à onda de spin clássica são os estados coerentes de magno. Agora, esse estado coerente de magno tem várias propriedades. Por exemplo, eu posso expandir esses estados em termos dos autoestados do operador número de magno. E a expansão é isso aqui, é uma expansão infinita. O alfa-K envolve NK variando de 0 a infinito e um fator que é um fator de ortogonalidade, alfa-K elevado a NK, dividido por NK fatorial raiz quadrada. E esse termo aqui. Essa demonstração foi feita por Glauber e não é difícil de fazer isso. Professor, Por não? é só assim, uma dúvida, porque eu acho que quando você prepara em laboratório, é mais fácil você, eu não sei, mas suponho que seja mais fácil você preparar esse autovetor, né, esse estado clássico, digamos. E aí, nesse caso, é isso mesmo? É mais simples você preparar? Eu estou dizendo o seguinte, o estado clássico, o estado quântico, que representa uma onda de spin clássica, como aquela que é um estado coerente. Sim. Mas a pergunta é assim, quando você faz no laboratório aqueles experimentos, tem como você medir o quão está próximo ou distante do comportamento clássico? Vou mostrar daqui a pouquinho, espera um pouquinho. Uhum. Então, como o CK aplicado ao alfa-K dá alfa-K, se eu agora aplico o CK e aplico também o operador de criação, eu vou ter um NK ao quadrado, o alfa-K ao quadrado, módulo de alfa-K ao quadrado. Porque esse aqui vai dar um alfa-K, esse aqui vai dar um alfa-K conjugado, esse somatório aqui, com isso aqui, vai dar 1 e vai ficar sobrando simplesmente o alfa-K ao quadrado.
o alfa-K ao quadrado que veio daqui. Desculpe, eu não preciso usar essa... Desculpe, eu não preciso usar essa transformação. Isso aqui é evidente. Isso aqui é evidente. CK aplicado a alfa-K vai dar alfa-K. E CK de criação aplicado a alfa-K, que é simetria hermitiano conjugado, vai dar o alfa-K conjugado. Alfa-K conjugado vezes alfa-K é alfa-K quadrado. E isso aqui é usado para a gente mostrar isso aqui também. Outra propriedade. A probabilidade de encontrar NK magro no estado coerente alfa-K vai ser o valor esperado, NK alfa-K, módulo quadrado, que é a probabilidade, certo? Então, se eu fizer isto aqui com essa expansão, a gente obtém essa forma daqui. Essa é a probabilidade de você encontrar um certo número de mágnos com K no estado coerente. E nós podemos fazer essa figura. Isso aqui é uma distribuição de Poisson. Essa função é a função de Poisson. Aqui é a função calculada para um número de mágnons no estado coerente igual a 50. Se eu tiver um estado coerente com 50 mágnons, a distribuição de mágnons é uma função de Poisson cujo pico está em 50. O pico está em 50. Mas ela envolve também mágnons até mais. Ou seja, ela envolve mágnons de 30 a 70. Como uma linha de ressonância em que o pico está em 50. Ou seja, um estado coerente de 50 mágnons, ele não tem só 50 mágnons, ele tem 50, pode ter 51, 52, 53, até 70, mas a probabilidade vai caindo à medida que você afasta disso. Se você for diminuindo a temperatura, começa a surgir algum tipo de flutuação? Se você for diminuir a temperatura, você espera, em qualquer situação, que o número de mágnons vai diminuindo. Certo? Então, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Vamos voltar ao magno térmico. Se nós usarmos a matriz densidade para calcular a distribuição de mágnons térmicos, ela vai dar essa expressão daqui, bem diferente da função de Poisson. Ela é uma distribuição gaussiana. Se eu tiver mágnons térmicos com o valor médio de 50, o número de mágnons vai ser máximo em n igual a 0. E ele cai com uma gaussiana. Então, essa distribuição é muito diferente da distribuição de Poisson. Como gerar estado de magno corrente a partir do vácuo? Também tem uma forma de fazer isso matematicamente, que é usando um operador de deslocamento. O operador de deslocamento é dessa forma, ele aplicado ao vácuo vai dar um estado coerente. Não vamos... Isso aqui é apenas uma curiosidade. Foi demonstrado também a primeira vez por Glauber. Pois bem, esse estado coerente de mágnons foram introduzidos em 1969. Eu era professor da PUC do Rio de Janeiro e eu assisti um curso de ótica quântica dado presencialmente pelo professor Moisés Nussensweig. Foi aí que eu aprendi o que era o estado coerente de fóton. E naquela altura eu estava intrigado exatamente
como é que eu tinha estudado quantização de Magnus e não conseguia entender como é que o estado, um alto estado do operador número de Magnus, ele tinha magnetização nula, eu não entendi. Aliás, eu li um livro que estava errado, e eu achava que ele estava bom. Então, eu assisti o curso do Moisés, junto com meu colega Nissim Zaguri, que é um físico teórico, atuante até hoje, e aí, então, não resolvemos problema, nós simplesmente usamos o que o Glauber tinha feito. Só que durante 50 anos, muito pouca gente falou em estado coerente de Magnus. Exatamente pela dificuldade que eu não sei quem perguntou, se foi o Eudes, o Mateus ou o Elias. Acho que foi um dos três. Foi exatamente. Quem foi? Mateus. Mateus. Para você ter um número pequeno de Magnus, você tem que baixar a temperatura e ir para a escala de milikelvin. E você tem que usar uma potência de micro-ondas muito pequena. E sabe quando é que foram observados essa diferença? Em 2017. Esse paper, de vários autores, resolvendo estados coletivos de excitações de spin, eles usaram uma cavidade de micro-ondas, puseram uma esfera de Yale, usaram como detetor um qubit supercondutor. Isso aqui tudo foi baixado a temperatura de milikelvin e eles usaram vários atenuadores de micro-ondas para ter uma potência de micro-ondas muito pequena. Por quê? Porque para não ter Magnus, tinha que baixar a temperatura lá embaixo. Se você vai lá para baixo, você pode ter quase zero Magnus. Aí eles queriam citar um Magnus, 2 Magnus, 3 Magnus, então eles fizeram exatamente isso. Aplicaram micro-ondas de potência muito baixa e olha qual foi a medida. Com 0 Magnus, a distribuição de Magnus era uma gaussiana. E aí eles vão aumentando a potência e eles fitam, então, o resultado com função de Poisson. Aqui é para ter 1 Magnus, aqui 2 Magnus, aqui 3 Magnus. Cada pontinho desse é medido com uma potência de micro-ondas. E com cada potência, eles conseguiam distinguir os sinais, 4 sinaizinhos. Então, foi preciso passar praticamente como é mesmo? 50 anos, desde a aplicação de estados coerentes a isso aí, para ver esse fitting de resultado experimental com função gaussiana e lorentziana. Esse paper não citou o nosso paper. O nosso paper é completamente desconhecido, porque com paper acontece isso. Se ninguém cita, ninguém cita. Aí eu, naturalmente, mandei uma mensagem para o primeiro autor, ele pediu muita desculpa, não conhecia esse paper. Esse paper tinha 20 e poucas citações, hoje ele tem mais de 60. Porque, de repente, alguém vê, aí alguém cita, e os estados coerentes de Magnus ficaram obscuros durante 50 anos. Então, essa aula de hoje termina aqui. A próxima aula, nós vamos, então, introduzir as interações de Magnus.
Obrigado, professor. Até mais.